São Paulo recebe proposta milionária de clube russo por zagueiro. Vasco prepara estreia de Coutinho após anúncio. Fluminense perto de acerto com atacante ex-São Paulo. Meu nome é Alvin e essas são as notícias de hoje. O clube russo faz proposta milionária por Diego Costa, do São Paulo. O São Paulo foi procurado pelo Krasnodar da Rússia, que fez uma proposta de 7,5 milhões de euros por Diego Costa, aproximadamente 43 milhões e 900 mil reais na cotação atual da moeda. O staff do atleta de 24 anos já vê a negociação dada como certa. Ele vai passar por alguns exames e, se passar nesses exames, deve ir embora do São Paulo para a Rússia na próxima semana. Diego Costa está com a delegação do São Paulo e segue ali relacionado para a partida contra o Atlético Mineiro na Arena MRV. No começo desse ano, o São Paulo renovou o contrato de Diego Costa até dezembro de 2028. Ele era titular na época que Thiago Carpini treinava o clube, mas depois que Zubeldia chegou, ele se tornou reserva. O Corinthians está apalavrado com o Balotelli e, segundo o jornalista, só falta assinar. O Corinthians perdeu mais uma, dessa vez pro Vasco da Gama por 2-0 e precisava fazer algo urgente para poder pelo menos mascarar o que aconteceu, e anunciou Ramon Dias. O treinador foi perguntado sobre a questão de Balotelli e, segundo o jornal UOL, ele deu ok para a vinda do atacante. Segundo alguns jornalistas italianos, Balotelli já está certo com o Corinthians. O jogador já deu ok, a diretoria já deu ok e só falta assinar o contrato. Quando o Felipe Coutinho pode estrear pelo Vasco? Na manhã dessa última quarta-feira, o Vasco da Gama finalmente acabou com a ansiedade do torcedor cruz-maltino e anunciou o Felipe Coutinho. O atacante de 32 anos chega no Vasco emprestado pelo Aston Villa e vai usar a camisa 11 do Vasco da Gama, com contrato até a metade do ano de 2025. Felipe Coutinho vai poder estrear a partir de hoje. Daqui pra frente, qualquer jogo que o Vasco entrar em campo, Felipe Coutinho pode jogar. É um sentimento de muita felicidade, alegria e ansiedade. Vivi muito tempo fora, então realmente é um sentimento de estar voltando pra casa, para o lugar onde fui criado, para o lugar que eu amo, o clube que eu amo. Todo mundo sabe, minha família, o quanto eu estou feliz e eles todos estão felizes por essa volta, disse Felipe Coutinho. Internacional anuncia a demissão de Eduardo Cudê. O técnico Eduardo Cudê foi desligado, foi demitido do Colorado depois do 5º tropeço seguido do Inter. O anúncio foi feito pelo presidente do clube, Alessandro Barcelos, depois que o Internacional perdeu para o Juventude por 2-1 a partida da Copa do Brasil. O presidente também citou que o desligamento de Eduardo Cudê é de comum acordo. Tanto o treinador quanto a diretoria já estavam flertando aí com essa demissão. Pablo Fernandes, do Sub-20, vai assumir a equipe interinamente enquanto o Internacional procura um novo treinador. Galo confirma retorno oficial de Júnior Alonso e define numeração do zagueiro. O Atlético Mineiro confirmou nesta quarta-feira finalmente o retorno oficial de Júnior Alonso, e o número da camisa escolhida pelo jogador é um pouco inusitado para um zagueiro, né? Em 2020 e 2021, quando ele vestiu a camisa do Galo, ele vestia a camisa de número 3. Dessa vez, já que a camisa pertence a Bruno Fux, Júnior Alonso vai usar a camisa 8, que não é tão comum assim para um zagueiro. Os números tradicionais de 1 ao 11, os únicos números disponíveis eram 8 e 9. Alonso escolheu o número 8. Boa sorte para ele. Fluminense negocia com o meia argentino Rigoni, ex-São Paulo. Fluminense está em situação muito complicada no Campeonato Brasileiro e teve que ir no mercado para poder ver se acha alguma alternativa para melhorar o seu elenco. A bola da vez é o meia atacante Emiliano Rigoni. O jogador está sem clube desde que deixou o Austin dos Estados Unidos. O jogador chegaria em definitivo com um contrato entre 2 a 3 temporadas. Seria a segunda passagem do atleta aqui no Brasil. Ele já jogou no São Paulo entre as temporadas de 2021 e 2022. Fluminense também negocia a saída de Gabriel Pires. Fluminense e Gabriel Pires já sentaram para conversar para negociar uma saída. As duas partes entendem que vai ser bom tanto para o clube quanto para o jogador, uma saída e novos ares para ele. O vínculo do jogador com o clube vai até o final de 2025 e o Fluminense não vai dificultar a saída do atleta de 30 anos, não. O jogador reclamou que sofre com as vaias da torcida e que está bem triste ultimamente pelas críticas dos tricolores. Renato Gaúcho fala sobre o futuro no Grêmio depois de mais uma derrota. Renato Gaúcho deu entrevista coletiva e falou que vai sim permanecer no comando do Grêmio, apesar de muita pressão. O Grêmio perdeu para o Cruzeiro por 2-0 em jogo válido pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro. E Renato Gaúcho falou isso aí. Sim, eu continuo. Hoje a gente até começou o jogo bem. Tivemos uma grande oportunidade, mas infelizmente desperdiçamos. Depois, mais uma vez, infelizmente, em 2 minutos tomamos 2 gols. Mudou totalmente o rumo da partida, disse Renato Gaúcho. Após a partida, Renato Gaúcho foi muito xingado por alguns torcedores do Grêmio que estavam no estádio. Alguns, inclusive, jogaram até pipoca em direção ao treinador. O Grêmio é o penúltimo colocado da Série A do Campeonato Brasileiro, 11 pontos em 14 jogos. E por falar em Grêmio, o clube encaminha a contratação do meia Miguel Monsalve e do atacante Matias Arezzo. Monsalve é cria da base do Independente de Medellín, tem 20 anos apenas. O jogador é aquele meio-campo de estilo camisa 10 clássico. Já Arezzo tem 21 anos e pertence ao Granada, mas teve um grande destaque ano
passado com a camisa do Peñarol. No Peñarol, ele foi artilheiro do time na temporada, 40 jogos e 22 gols. Em entrevista no início da tarde de quarta-feira, o presidente do clube falou que o clube está muito perto de anunciar 2 reforços. Logo no primeiro dia de transferências, o Grêmio encaminhou logo 2 contratações e precisa se reforçar muito para mudar a situação no Campeonato Brasileiro, né? Você da nossa audiência que nos assistiu até aqui e que você achou das notícias de hoje. Meu nome é Alvin e até a próxima.